no casamento, né? E aí eu comecei a orar pela vida dela, né? Ela sempre pedia, ora comigo. Eu orava pela vida dela, pelo casamento deles, né? Porque a gente trabalha, né, com casais na época. E aí eu ia para Monte orar, colocar a vida deles, né? E com o tempo a Cris começou a falar, né? Um dia eu apresentei a Cris para a Cláudia, eles foram para o Puí para fazer um curso lá, né? Foi, nós vamos numa feira, né? Na Feira da Beleza. E ali elas se conheceram, né? Ficaram amigos e tal, e daqui a pouco, eu estou na igreja, eu fui na igreja, eu falei assim, glória a Deus, né? A questão não é a igreja que salva é Jesus, mas quando você está fora de uma igreja, você começa a esfriar automaticamente, né? Porque você não está ouvindo a palavra, e às vezes a gente não está acostumado a ler a palavra, a gente não está acostumado a ter uma vida com Deus, né? Eu procuro sempre, né? Eu sempre falo com o Juan, eu procuro todo dia ter um tempo para Deus. Eu não fiz propósito, não fiz nada, eu quero isso, eu quero adorar o Senhor, porque a Bíblia diz o seguinte, o Senhor não está à procura de religiosos, que as pessoas cheias de tradição, Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e verdade, de verdade, né? Meu coração tem que ser dele, eu tenho que acordar de manhã, meu primeiro pensamento está em Deus. Então o que acontece? Eu procuro sempre ter essa vida, por quê? Para a gente se fortalecer, porque nós estamos passando momentos difíceis. Nós estamos passando momentos, todos nós, né? Estamos passando um momento difícil, coisa que a Terra nunca experimentou, né? Desde que eu conheço aí, está experimentando agora. E coisas piores virão. Não é assim ser pessimista, não. Mas segundo a palavra de Deus, nós que estamos no tempo da palavra de Deus, a gente sabe que coisas piores vão acontecer. Muitos estão, né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem, muitos estão sendo internados, achando que está com Covid e não está. Já estão tão loucos já, não entende, não sabe, né? Então o que acontece? A palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz que nós temos que estar num lugar em Deus, para a gente estar firme. Não tem como você estar num lugar em Deus sem buscar Ele, dentro da sua casa, né? Sendo bonzinho, fazendo... Não adianta, você tem que estar num lugar, você tem que ter uma conversa com Deus, você tem que amar Ele, o seu coração tem que estar nele. Isso independente, né, de quem está do seu lado, dependente de marido, dependente de mulher, dependente de filho, que a gente sempre fala. Não adianta nada eu querer salvar minha esposa, eu não vou conseguir nunca, eu tenho que cuidar de mim, porque quando eu cuido de mim, automaticamente eu vou ser o melhor marido, quando eu cuido de mim, automaticamente eu vou ser o melhor pai, uma melhor pessoa, né? Eu sempre falo para as pessoas, então a gente tem que estar nesse lugar em Deus, e cada um está no lugar em Deus, agora, esse lugar vai depender de como a sua vida vai estar, porque alguns creem, mas creem mais ou menos. E a Bíblia fala que sem fé é impossível, né? Está na Hebreus 6:11, agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creem que Ele existe, Ele é galardoador. Quando fala galardoador, Ele ajuda, Ele está ali ajudando, né? Dando presente, dando, né, apoio à pessoa. Então, e a Bíblia, em contrapartida, diz que o meu justo, né, nos últimos tempos, viverá por fé. E se ele retroceder, se ele duvidar, que nós temos um tempo, às vezes é difícil de você olhar fisicamente e ver as coisas melhores. Você tem que ver nos olhos da fé. Eu sempre falo para Deus, Senhor, não deixa eu ver o físico aqui não, porque está difícil mesmo. Eu estava falando para o Juan quando eu vi, tem 2 semanas mais ou menos que eu não vendo tostão, não vendo nada. E aí, como é que eu vou comer o mês que vem? Como é que eu vou ganhar dinheiro no mês que vem? Mas eu já subi para a mão, já conversei com o Senhor e falei, Senhor, a Bíblia diz que o Senhor não deixa o justo mendigar do pão. Né? Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me para... É isso aí. Porque Jesus te salva, porque Jesus te salvará.
com a gente para sorrir. Daniel sem documento não pôde sair. Daniel sem documento não pôde sair. Oi, cadê a fé do coração? Se quiser amor pra você, Jesus Cristo vai te querer. Se quiser amor pra você, Jesus Cristo vai te querer. Canta aí, Daniel, canta aí. Canta aí. Perceber os momentos que Deus fala com a gente. Ele virou para mim lá na obra, ele falou assim, o filho do eletricista, em cima da escada, ele falou assim, irmão, vai lá na tua casa e abre na Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 3, está escrito assim, não virá sobre vós tentação se não for humana, mas fiel é Deus que dará um escape quando a tentação vier, porque quando nós pecamos, a gente sabe que nós estamos errando. O pecado da gente, a gente sabe que nós estamos pecando. Não tem jeito. Mas quando virá sobre nós a tentação, Deus dará o escape e Deus também não dará a tentação que vós não possais suportar. Aí tudo bem, fui para casa, isso foi na quinta-feira. Fui para casa e acabei esquecendo de abrir a Bíblia lá em Coríntios para meditar. Aí na sexta-feira, chegou lá no monte, o que aconteceu? Abri a Bíblia, saiu lá em Coríntios. Olha só, em cima da palavra que o irmão lá na quinta-feira me mandou eu lá em casa meditar. A hora que ele falou lá, irmão, abre uma palavra para nós. Eu até levei uma palavra para dar, eu falei assim, não, vou pedir o Juan para dar uma palavra. Mário, e ó, eu me arrepiei na hora, falei, meu Deus do céu, o próprio Deus falando comigo, não há tentação que virá sobre vós se não for humana, mas Deus é fiel que vos não deixará ser tentado e te dará o escape. Aí eu entendi. Essa carne de 30 minutos, uma hora, você vai perder a sua eternidade com Deus no céu, aonde você vai receber uma coroa da vida eterna, você vai poder se deleitar no paraíso. Aqui nessa terra nós precisamos de trabalhar, precisamos de comer, precisamos de tudo. E lá no céu não vai haverá isso, nós receberemos um novo corpo incorruptível, incontaminável, teremos um corpo eterno. Olha que bênção que nós vamos ter. Não tem como a gente perder a salvação, nós, só se a gente querer mesmo. Nós temos que lutar. Essa é a palavra que Deus me deu para nós aqui nessa noite. Jesus já morreu por nós. Ele já nos deu de graça a salvação. A gente só tem que continuar nessa luta constante. Um exemplo, a sombra da morte. Quem aqui nunca já passou pela sombra da morte, já foi salvo porque procurou a Deus, Deus foi e libertou. Aí chegou no dia seguinte um novo dia, um novo céu se abriu. Aí um novo evento aconteceu em nossas vidas, porque a gente está aí na Terra para isso. A gente não sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer, mas a gente crê em Deus para que possamos sempre ser certo quando a gente finalizar a nossa jornada, a gente saber para onde que a gente vai, né? Que a gente tem um lugar que Você já é uma não é? alma disso, que você entendeu? já passou por muita coisa. Deus tem um plano na sua vida. Pois é. Você hoje está num estado da sua vida bem melhor. Porque eu te conheço há muito tempo. Olha que Deus fez sua vida. Já foi internado, já passou sofrimento. E ali você passou um vale mesmo.
Deus foi com você, que é só Deus e você sabe. O Rogério, ele tem... Morou na rua, né, Rogério? O Rogério já passou situações bem complexas mesmo, sabe? Eu tava indo pra igreja quando o Rogério movimentar a surgiu, família todinha. Na época eu tava indo pra igreja. E eu lembro de todos os O Rogério detalhes. começou a carregar a televisão eu nas costas. É. Eu, de repentemente, falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Que é muito triste, E né? aí A eu gente vi o vê a Rogério família. sendo internado no Aragão, que eu chorei. Ele não era bom, Uma vez lá, andava de nossa, óculos horrível. escuros, trabalhador, estudou no Viana Júnior, na época, você vê assim que uma pessoa surtar é tão triste. A gente, o que acontece? O ser humano, ele costuma com as coisas, né? No início você vê um irmão seu surtar, você fica triste, é um impacto que você leva. Você chora, você fala, meu Deus, não é possível. Depois você vai acaba se acostumando, né, com a situação. Infelizmente, essa Como se diz, né? Os detalhes são sórdidos, né? Mas a profundeza foi profunda. Os detalhes são sórdidos, né? Mas foi muito profundo, foi muito Tudo profundo. separadinho dentro do Dá, quarto. Desse não podia nem não nada mexer. dele não, óculos escuros, andava com a Não podia nem mexer nas coisas dele. Rogério A gente, quando era criança, ia Sério? pra lá e É. deixava entrar no quarto. Mas é aquele negócio, né? Ele até tá passando por... Às vezes Deus passa a gente pra passar uma moeda pra aquele processo pra gente Tá despertar. bem melhor, Mas né? nem todos, né? Mas já melhorou bem. Despertam, mas tem Graças a aqueles que chamaram de Graças a Deus. Deus. Ó, e eu parava aqui só mais 30 segundos. Sempre quando eu andava sozinho, andando pela madrugada sozinho, quando não passava sequer um carro, viajando de madrugada, não passava sequer um carro. Só eu naquela noite. Eu olhava pro lado ali do bairro Santo Antônio, ali na Marmelos, na usina ali, e olhava pro céu assim, ficava, não é pedindo, não, ficava pensando, Deus me ajuda, me tira dessa situação. Eu sempre fazia isso. Olhava para aquele céu ali, naquele lado ali. Assim, Deus me tira desse. É muito profundo, é muito É um profundo. sofrimento que você passou porque você não tinha lá Parecia, força. né, o Quem dá lago força? Deus cuidou de você, Deus tem que E cuidar hoje de eu tô você. aqui salvo aí, tá vendo? Hoje eu tô aqui salvo, hoje eu não dependo de cigarro, não fumo cigarro, não dependo de cerveja, Libertação. não depende de nada. Libertação. Né? Quantos anos? 6 anos. 6 anos. Isso é bom, hein? Deus é muito bom. Agora chegou a minha vez de ser feliz. Todos os meus sonhos serão concretizados. Todos os meus objetivos serão alcançados. Em nome de Jesus, Deus está do meu lado. Todos os meus sonhos são possíveis de serem realizados. Fé em Deus, Pai de poder e misericórdia, é o segredo. Já passei por noite sombria, sofrimento, miséria e madrugadas frias. Demorei a ver a luz que tanto me cercava. Passei a ser luz até que Deus enfim me salvará. Agora chegou a minha vez de ser feliz. Todos os meus sonhos serão concretizados.
os meus sonhos serão concretizados. Um monte de problemas que eu enfrentei, não sei de onde forças tirei. Só sei que caí no fundo do poço, mas ele disse: esse aí vai causar alvoroço. Yeah, yeah, yeah. Bom, eu vou falar o seguinte, eu sou aposentado, eu não preciso trabalhar, né? Então, o que eu vou fazer nas minhas horas vagas, que é o mês inteiro? Eu chego no meu quarto, eu faço uns versos, umas poesias, que chegam a ser interessantes, né? Pelo tanto de dias que eu me encontro à toa, entendeu? Tô dizendo assim na real mesmo, eu tô falando a real mesmo. Eu não preciso trabalhar. Eu sou aposentado por invalidez pelos meus problemas que eu tive. Mas aí eu comecei a criar umas coisas interessantes que não só para mim, para as pessoas. Para quê? Qual o fundamento? O fundamento é para a pessoa também se sentir bem, como eu me sinto bem quando eu estou... por exemplo, eu tive uma ideia, aí eu vou anoto. Porque a ideia, quando vem na cabeça da gente, se a gente não anotar, o que acontece? Ela é esquecida, não é verdade? Por exemplo, você acabou de ter uma ideia surpreendente, você tem uma caneta do lado, você anotou aquilo ali, falou assim, vou passar para fulano, ciclano e beltrano. Aí, gostou? Pô, adorei, velho. Continua assim, segue firme que você tem caminho. Entendeu? Esse é meu caminho, entendeu? O meu destino é esse, é continuar passando coisa boa para as pessoas, né? Mesmo que, apesar de... O Marquinhos falou um negócio ali, né? Que Deus tem um propósito na sua vida. Então começa a receber do Espírito Santo de Deus, baseado na palavra de Deus, para você estar passando isso para frente, porque Sim. Às vezes você tem certas ideias, mas as ideias suas... Irrelevantes, tá? As ideias suas, às vezes, não é o que Deus pensa sobre isso. Então, que o Espírito Santo possa estar tocando em você, e você começa a passar mesmo, porque nós estamos nessa terra aqui, é que nem eu falei, eu podia estar na minha casa, só que nós não aguentamos ficar mais em casa, a gente quer falar o que Deus transformou, fez na nossa vida. Então, se Deus te dá uma palavra abençoada, passa mesmo. Passa mesmo, é uma coisa que vai fazer bem, que fez bem para mim, é eu testar em outra pessoa, assim, porque o mundo é de palavras, né? A gente, o ser humano, ele um entende o outro através de conversa, né? É conversando que se entende, né? Quando você tem uma palavra mais difícil que a pessoa... É difícil, o poeta, por exemplo, o poeta ele escreve coisas lindas. Então, se você tem o dom, aí você passa para a pessoa. Então, eu queria que vocês orassem por mim, me abençoasse esse meu caminho de poesia e continuasse sempre assim, porque as pessoas na rua, como eu estava dizendo, quando você constrói uma casa bonita, sempre tem alguém que querer destruir sua casa. De quê? De inveja. Mas isso aí, beleza, quando você está criando uns versos lindos, maravilhosos, as pessoas estão adorando, beleza, mas sempre vai ter uma pessoa para querer te destruir, para que você não dê continuidade
aquela obra, assim, entendeu? Por isso que eu tô querendo que vocês me abençoem aí nesse sentido. Aqui, o que você vê nessa vida? Até quando a cultura será difundida? Em consequência das gerações, velha e nova. Se de fato aparecemos no mundo do mesmo jeito, gerados. Ei, Rogério, manda ver. Ou ter compaixão de si, ou ser retardado. Ué, até aqui estou errado, tá besta. Até quando? Aí é fácil, é só ter coragem, vontade. Até quando a imaginação será mais importante que o raciocínio? Se só precisamos saber respeitar e parar com o fascínio. Todo item que deseja emanar delírio. Até quando
Achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Porque Jesus tem que vir. Para ele vir, tem que acontecer essas coisas que ele falou aqui. Ó. E ele lhes respondeu: vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, vai ter rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, guerras, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém, tudo isso é o princípio das dores. Vem coisa pior aí. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muitos, né, estão sendo igualados aí por causa do anticristo. Tá. Tem países Você aí já que já viu estão. que foi na África, entraram na igreja? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão e muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Hoje em dia você não vê amor mais. Vê não. Você vê destruição. Você vê, né, aí, né, ou existe aí, né, eu não gosto de falar de política não, mas existe uma esquerda e uma direita. Isso é o quê? Isso é amor frio. Nós coração aberto. E eu sei que é assim, tão pesado. É sim, pelo menos eu não vendo cadeado.
lá e fala o que Deus fez na nossa vida. A gente fala. E quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando nos corações. Com certeza. E toca, a palavra toca. Aí o que acontece? Você tem que se render a ele. Realmente eu quero ser maluco igual essas pessoas aí. Porque muita gente, né, chama de fanático, de maluco. Chama. Só que é o seguinte, ninguém sabe o que acontece aqui dentro. Eu já tenho experiência lá do mundo. Mas a experiência que eu tenho hoje, ninguém sabe. Só Deus me deu essa experiência. Então, não tem nada melhor do que você servir no Senhor. Agora, como você está vendo que as coisas estão funilando, o tempo está chegando, você sabe que é duas ordenanças simples que Deus deixou, Jesus deixou, batismo e ceia. Então faz isso quanto mais rápido. Se tiver a oportunidade, vai e faz. Se eu cair, não vou cair. Semana que vem, se tiver na sua igreja batista, vai. Não pensa duas vezes, não. Vai ficar? Você quer ficar? É isso que você tem que pensar. Se são ordenanças, nós temos que cumprir. Entendeu? Então busca. E pro Pedro busca você, A gente Pedro. estava fazendo escola bíblica na Pedro. Pra entender um pouquinho. Quem está numa idade boa, que ela tem que intimidade ali E com ele é ela. curioso. Tudo ele pergunta. Você tá em qual? Você tem uma pessoa para te ajudar junto ali, da igreja que você sentiu agora, que Deus tocou seu coração, você já até falou comigo, né? Não, lá tem a mulher que tava mudando. Pega uma intimidade com a pessoa, tem Ela mais me manda contato. mensagem até hoje, pra saber como é que eu tô, como é que Vem, tá ele. abre ela pra vir na sua casa, perguntar ela, te ajudar. Oferece ela de fazer célula aqui. Isso. Já te ajuda muito. É só falar assim, o pessoal falou assim, A não sua pode tia ter que ela célula. trouxe na casa dela. Eu falei, gente, se a gente for parar também em tudo, a gente vai morrer na frente. Você Nós tá... não podemos deixar morrer tudo. Te faz você, ela e seu filho. 3, 4 pessoas põem a máscara, ele fica, faz aqui, daqui, vai embora. Não tem longe, não tem nada. A gente vai dar um jeito de cada um cantinho. Entendeu? Mas não deixa de estar buscando. Até mesmo para o Pedro aprender mais sobre isso. Porque ele tem sede. Você vê que ele tem sede. Ele é um menino. Ele tem chamado. Quando a criança tem sede, ele tem chamado. E Deus quer usar. Essa é a época de você Na usar. escolinha lá, a professora me chama no final. Ele tem que aprender para Porque ele cuidar. perguntou, ele vai estudar, porque ele pergunta, ele é curioso. Tem interesse em saber, né, Bruna? Senão vai ficar bagunçado. É isso mesmo. Filho, vou te contar uma história que aconteceu no passado. Em 2020, pra ser exato. E foi um ano de agonia. Teve de tudo um pouco de pandemia, até guerra, ameaça de guerra. Sim, é. Dois mil e 20, o ano que deixou muita gente louco. Mas foi pra depurar o planeta Terra pra chegada de uma nova era. Oh, 2020 humilhou o dinheiro que temos no banco. Acabou também com as conexões. Uou, imagina ficar sem dar
mudando o sentimento, a origem nem tem mudanças, a origem assim. Quando um olhar sobre o outro, indiferente, não se sensibiliza com sua condição sobre o inferior. Talvez uma pele pode faltar uma coisa da outra. Talvez uma condição hereditária. Como poderia livrar da ansiedade, da necessidade? Se importar com o sexo ou se importar com a oferta de sexo? Ou se preocupar por inverter o estado casado de solteiro? Se importar com o escasso da vida dois, ou se preocupar com a incompetência de perda ao olhar da oferta, ou perda de tempo. Porque diz também, tem um artigo 5º da Constituição, é a Constituição Cidadã de 1988, né? Porque ela denota todas as características e direitos básicos de uma pessoa pode ter para viver dentro de uma sociedade. Esta é um início de uma geração muito complexa a partir de 1988, né? O artigo, exemplo, nós temos exemplos aqui, o artigo 5º, ele tem uns incisivos nele que pertence ao artigo 5º, né? Eles são três, ele é definido em três, eles são direitos civis, político e social, são três no artigo 5º, né? Que define os direitos mais básicos e civis na ideia de cidadania, né? O que constitui uma pessoa dentro de uma vida pública em que vive uma sociedade. Direitos básicos, liberdade de viver, liberdade de pensamento, expressão, liberdade e proteção à propriedade privada, liberdade de ir e vir, né? Isso está no artigo 5º, né? Aí tem incisivos lá que não só denota, mas detona toda um equívoco de um suposto ingênuo cidadão que diz que não. Mas é sim, está lá na Constituição. A palavra não muda a natureza, dura o inimigo, sofre consequência. Mas se eu sofrer, é porque independe da palavra original.
magnetismo externo, findado o sentimento.